Fala pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação, mais um vídeo. Parabéns para vocês que estão aí acompanhando em busca de mais conhecimento. Tema de hoje sugerido por vocês, retração e projeção de Fibonacci na prática. Então a gente não vai falar da parte teórica, que é bem abrangente, mas vai falar dessas duas ferramentas que é extremamente funcional para o nosso dia a dia. Bom, eu vou começar falando com vocês que é uma ferramenta que eu utilizo bastante e que me ajuda a encontrar possíveis pontos de entrada e possíveis alvos para as minhas operações. Eu vou fazer aqui alguns exemplos que vai ficar bastante didático para todos os níveis aí de aprendizado e vocês vão conseguir acompanhar a linha de raciocínio. Em tese, a gente está sempre supondo que o mercado vai trabalhar em movimentação de tendência, correto? Quando a tendência é de alta, as movimentações de correção, são para baixo. E quando a tendência é de queda, as movimentações de correção são para cima. Então, quando a gente tem uma tendência de baixa, um movimento, por exemplo, como esse, ele é chamado de correção da tendência de baixa. Porém, a maior dificuldade que nós, operadores, podemos enfrentar é encontrar um possível nível aonde o preço possa parar de corrigir e retome a partir de então a sua tendência, que nesse momento é de baixa. Então a pergunta que surge aqui agora, aonde há uma grande probabilidade do preço não romper tal nível e voltar para a sua tendência. Neste caso em específico, a gente pode utilizar a ferramenta de retração. E a ferramenta de retração ela deve ser plotada partindo exatamente deste topo, onde eu vou colocar um X, até este fundo, onde eu vou colocar um segundo X. Com base nesse movimento, a ferramenta de retração vai traçar os possíveis níveis de 38,2, aonde o mercado pode enfrentar dificuldade, de 50% e também de 61,8%. Esses valores são valores utilizados por Fibonacci e que o mercado respeita muito. Desses três valores, dessas três linhas em horizontal, a primeira, que é a retração de 38,2, eu particularmente procuro descartar. Eu utilizo ela na menor parte do tempo. Provavelmente você que está assistindo o vídeo deve estar se perguntando, mas então quando eu vou utilizar ela? Existem exceções? Sim, a gente vai chegar nesse ponto. A partir daqui, eu consigo definir que há uma alta probabilidade, pessoal, de trabalhar as minhas vendas na região onde eu tenho a retração de 50 e de 618. Se eu conseguir vender nessa faixa de preço e colocar um stop acima do topo anterior, eu vou ter uma grande probabilidade de plantar uma sementinha e iniciar a operação no início do movimento. E caso o movimento aconteça, ao longo do tempo nós vamos descobrir que o mercado, fazendo um novo fundo, confirma a sua tendência de baixa e que a gente se posicionou no melhor lugar. E que aquele lugar que a gente vendeu, ou aquela região que a gente vendeu, acabou virando um topo no futuro. E esse padrão vai se repetir de acordo com os futuros movimentos que o mercado vai fazer. Então aqui nós temos de novo uma movimentação de queda, e quando a gente quer descobrir aonde o mercado pode voltar, a gente vai de novo traçar a retração, partindo mais uma vez deste topo, onde eu vou colocar aqui um X, ok? E trazendo até esse fundo. E novamente a ferramenta vai me dar os três níveis de retração. Quando é que eu vou utilizar a retração de 38,2? Quando eu perceber que a característica de mercado é de movimentos mais curtos de correção. O que eu quero dizer com isso? Em várias situações, se você não passou por isso ainda, vai passar, pode ter certeza, o mercado está trabalhando em uma tendência de baixa.
Só que quando ele corrige pouquinho. E depois de novo ele cai. Quando ele corrige pouquinho. Novamente, volta a cair. Corrige pouco, volta a cair. Então, eu sempre tento extrair quais são as características que o mercado tem naquele momento, naquela movimentação de tendência. Afinal de contas, né, o mercado muda muito de momento para momento. Tanto é que a gente chama de renda variável. Né? E, de fato, é renda variável. Né? Um padrão que você tem agora, ele pode não ser respeitado num próximo movimento. Mas você trabalha com estatística, com probabilidade. Se a estatística e a probabilidade mostra que para esse momento de mercado as movimentações são mais curtas, adianta a gente esperar uma perna de correção maior quando a realidade não é essa? Essa movimentação dificilmente vai acontecer. Agora, o que é muito provável acontecer? O mercado, de novo, passar por uma correção curta. E é neste caso que eu vou passar a utilizar a retração de 38,2. Em paralelo a isso, eu também vou estar analisando as minhas médias. E aí uma média rápida, no meu caso uma média de 17 períodos, vai me ajudar muito a detectar que o mercado está respeitando a retração de 38,2. Logo, esses movimentos curtos que estão acontecendo, eles também vão parar muito próximo da média rápida, ok? Vale lembrar, tá, pessoal, que eu não espero de vocês que a gente fique tentando acertar sempre o olho do mosquito. Eu já falei sobre isso com vocês em outros vídeos. Eu falo muito disso, né? A gente quer entender uma região de preço. É claro, se eu conseguir vender no topo e comprar no fundo, seria lindo. Né? Seria o setup, digamos assim, perfeito, né? Mas isso vai acontecer na menor parte do tempo. Nós temos que colocar a nosso favor o que acontece na maior parte do tempo. Né? Bom, a sua pergunta deve ser a seguinte agora, né? Mas e quando o mercado está em uma tendência de alta? A leitura vai ser a mesma, tá certo, pessoal? O mercado se move em tendência, passa por correção, de novo ele lança um movimento de tendência, passa por correção e mais uma vez ele lança um movimento de tendência. Legal. Quando eu quero descobrir para onde ele vai corrigir, eu vou apenas pensar na ferramenta de retração de forma oposta. Agora eu quero descobrir até onde ele pode cair, né? Então, onde está a retração de 38,2 aqui, aonde vai estar a retração de 50% e aonde vai estar a retração de 61,8. E para isso, eu vou traçar a minha ferramenta unindo o último fundo até o último topo, ou vice-versa, dependendo da plataforma que você estiver, para que você fique com a sequência numérica de 38,2, 50% e 61,8 de maneira correta, ok? Então, a sequência basicamente é essa, a maneira de traçar basicamente é essa, dependendo de plataforma para plataforma. Mas vocês perceberam que a gente está analisando sempre a última movimentação de tendência? E aí você também pode estar se perguntando, mas quando é que eu devo pensar numa correção maior, não em relação a essa última movimentação que está destacada em amarelo, e sim ao movimento por completo. Isso a gente vai descobrir quando essas retrações, que eu vou colocar agora uma seta preta apontando para cima, forem rompidas. Ou seja, as correções que vão acontecer em um movimento de curtíssimo prazo devem respeitar sempre a amplitude do último movimento. Então, essa seta amarela apontando para cima é a amplitude do último movimento. E as três linhas em preto na horizontal são as retrações, em tese, abre aspas aí, desse último movimento. É só uma situação para que vocês possam assimilar e depois a gente vai para a prática. Quando essas retrações forem rompidas, eu deixei de ter padrões de curto prazo e vou passar a ter um padrão de correção que envolve um prazo maior. E aí sim, a gente poderia analisar, né, a retração partindo desse fundo que eu vou fazer agora um X em vermelho até esse topo, que é o topo do movimento por completo. Então essas retrações seriam bem mais longas, concordam? É isso que a gente deve tentar buscar na nossa análise. Esses padrões vão servir para todos, tá certo? Para todos os tempos gráficos. É claro que funciona menos num gráfico de minuto, mas
em gráficos de maiores periodicidades, isso vai se encaixar direitinho, tá? Por que eu falo que funciona menos? Porque tem mais ruído, né? Se traçado de maneira correta, ele também vai te ajudar para cada momento a encontrar os melhores pontos. Mas ao longo do tempo você vai enfrentar mais ruído lá no gráfico de minuto, que isso fique bem claro, tá bom? Agora vamos falar aqui rapidamente, até para o vídeo não ficar muito extenso, né? A ideia é que ele fique bem objetivo, de como encontrar as projeções. De novo, a gente está sempre supondo que o mercado vai se comportar em tendência. Então ele subiu, corrigiu, encontrou suporte nas retrações, nas médias, lembrando que é sempre uma região, né? Não é com precisão que a gente deve tentar se posicionar. Né? A gente deve buscar a região de alta probabilidade. Né? Caso a gente consiga acertar o olho do mosquito, excelente. A partir daqui, a dúvida é para onde o mercado pode ir? Né? A pergunta aqui que o operador tem que ter é para onde o mercado pode ir. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma ferramenta de projeção, tá certo? E vai partir desse fundo até este topo. E deste topo, a gente vai manter o clique do mouse pressionado até este fundo novamente. Em tese, a nossa resposta vai ser exatamente para onde o mercado pode ir nas amplitudes de 100, 127 e 161,8%. Do mesmo jeito que eu destaquei que nas retrações eu gosto mais de acompanhar a retração de 50 e de 618, no momento que eu vou buscar projeção, os parâmetros que na minha estratégia eu utilizo são dois: 100% de projeção e 161,8% de projeção, tá ok? O padrão de queda, ele é o mesmo, tá, pessoal? O mercado passou por uma movimentação de tendência, corrigiu, a dúvida passa a ser agora exatamente a seguinte: para onde é que o mercado pode vir, correto? Então, em tese, nós vamos de novo traçar a ferramenta de projeção partindo desse topo até esse fundo. Vamos soltar o clique do mouse aqui, arrastar o mouse até esse topo e vamos clicar mais uma vez nesse ponto. A partir desse momento, a ferramenta de projeção está travada e ela automaticamente vai mostrar as projeções de 100 e 161,8% desse movimento estudado, ok? Então, a gente precisa sempre definir qual é a movimentação que a gente quer estudar, tá certo? Se a gente não tiver esse parâmetro bem estabelecido, é bem provável que a gente vá enfrentar dificuldade nas nossas leituras e pode traçar essas ferramentas de forma errônea, tá ok? Eu vou pegar um gráfico qualquer, aqui escolhi BBAS, que é o que está aberto aqui no gráfico que eu estou utilizando, tá certo? Mas poderia ser o índice, o dólar, Petro, Vale. Neste caso aqui a gente tem BBAS. É só para vocês entenderem que são padrões e esses padrões funcionam na maior parte dos ativos. Fibonacci é utilizado no mundo inteiro, uma das ferramentas mais utilizadas, como médias também são extremamente utilizadas. Só de bater o olho nesse gráfico aqui, eu já espero de vocês o seguinte entendimento. Por exemplo, né, aqui, o mercado passou por uma correção bem mais forte, concordam? Ele perdeu alguns padrões. Rompeu as médias, rompeu o fundo anterior. Porém, ele vinha de um novo topo. Então, o operador aqui deve entender o quanto o mercado pode corrigir dessa movimentação de queda antes de atingir esse topo. Somente assim a gente vai descobrir aonde é que o preço pode, no meio do caminho, enfrentar dificuldades. Concordam? E é daquela forma que eu estava explicando para vocês que a gente vai traçar, por exemplo, aqui uma ferramenta de retração. Então, nós vamos selecionar a ferramenta de retração e vamos clicar no movimento que a gente quer estudar. Neste exemplo em específico, a gente pode observar aqui, senhoras e senhores, que o mercado para exatamente na retração de 61,8, como vocês podem acompanhar aí no vídeo, né? A gente está vendo aqui exatamente o mercado chegar na retração de 61,8. Observem por um outro lado que essa mesma faixa de preços, no futuro, ela é respeitada. Mesmo com o mercado passando por um movimento de consolidação aqui, a gente pôde observar que essa faixa de preço, a gente não conseguiria encontrar ela sem
a retração de Fibonacci. E a gente também pode, nesse mesmo gráfico, utilizar o exercício de encontrar agora a projeção de Fibonacci quando o mercado rompe essa região de fundo, concorda? E agora a pergunta é, como encontrar a projeção para baixo? Legal, nós já podemos definir que a movimentação de queda foi essa, ok? A movimentação de retração foi essa. Então, eu já tenho os movimentos que eu quero estudar para traçar a ferramenta de projeção. Agora, a minha dúvida é exatamente encontrar aonde é que o preço pode vir como projeção de queda. Legal. Vamos agora para a ferramenta de projeção. Vamos clicar no topo do movimento, manter o clique pressionado até o fundo do movimento estudado, soltar o clique e arrastar o mouse até o topo do segundo movimento estudado. Imediatamente, a ferramenta é travada e o gráfico, a partir de então, passa a ter uma referência de onde o preço está e para onde ele pode ir. Neste exemplo, nós temos aqui a projeção de 100% e também a projeção de 161,8%. Se vocês tiverem uma ferramenta ainda não configurada, ela vai ter outros parâmetros, né? Ela vai ter outras linhas aí no meio que eu particularmente não utilizo, ok? Observem que o operador poderia definir em uma venda que essa é uma região de alta probabilidade para os preços atingirem, né, esse patamar como alvo inicial. E caso houvesse uma tendência ainda mais forte de queda, um possível segundo alvo seria exatamente na amplitude de 161,8% do movimento. Bom, legal. Conseguimos encontrar um padrão de queda aqui. Nesse mesmo gráfico, né, por coincidência, a gente tem aqui, nesse mesmo período que a gente tem na amplitude que a gente está usando aqui com essa resolução, com esse zoom padrão que está no gráfico, as movimentações de alta também do lado esquerdo. Então, vamos entender como o mercado se comportou aqui. O mercado registra um fundo, passa por um período de consolidação, depois da consolidação ele define um movimento de tendência, e aí ele corrige. Opa, eu já tenho uma movimentação para estudar, eu já sei onde o mercado deixou um fundo e eu sei também onde ele deixou um topo. A ideia é que a gente consiga enxergar isso antes de acontecer. Aqui a gente está falando de movimentos no passado, mas procurem tentar entender sempre antes de acontecer, tá, galera? Por quê? Quando a gente define que o mercado começou a corrigir aqui e essa definição vem pela estratégia de ponto de retorno, vídeo esse que está disponível aí no canal para vocês também, a gente pode observar que a sequência descendente de candles, não estou falando de barras, todas as barras negativas, a gente tem barra positiva no meio, mas a sequência ela é de máximas e mínimas menores. Isso é importante ressaltar, tá? É exatamente até a região de retrações e também de médias. Coincidência ou não, mais uma vez o padrão vai funcionar. E agora, como é que a gente vai fazer aí para estudar aí exatamente esse movimento? Nós vamos pegar entre fundo e topo, ou topo e fundo, como eu já falei, é só uma questão de ferramenta para ferramenta. E olha que interessante, né, pessoal? O mercado vem exatamente na retração de 50 e de 618. Ele chega a furar um pouco essa retração, porém, logo na sequência, o mercado cria estabilidade e quando começa a formar um ponto de retorno de novo, que é exatamente um candle com máxima e mínima maior, quebrando uma sequência de 2 candles ou mais descendente, ele faz exatamente o seguinte, ele retoma a sua subida. Ok? Então, a gente pode perceber de novo que ali teria sido uma compra fantástica, uma compra extremamente interessante. O que eu espero de vocês aí nas decisões que vocês vão tomar, nas operações que vocês vão montar? Que vocês procurem construir o melhor médio possível. O melhor médio é o mais perto da retração de 618. Às vezes, a gente vai comprar até um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima por percepções, por feeling. Talvez tenha alguma informação a mais que você possa acrescentar. Neste exemplo aqui, tem algumas informações a mais. Provavelmente, para quem está há mais tempo, já captou qual é essa informação. Mas quem está começando agora, talvez não. Nós tínhamos um gap aberto aqui, percebam, né? Nós temos um gap aqui. E o mercado ele veio exatamente fechar o gap.
Então, o que você pode fazer? E eu vou te dar uma dica. Numa situação parecida com essa, ou exatamente como essa, você pode olhar para essa retração, olhar para o book de ofertas do ativo e olhar para o fechamento do gap. E tentar posicionar a sua ordem de forma estratégica, um pouquinho abaixo da retração de 68, ou se você tem essa possibilidade, distribuir os lotes entre a retração e o fechamento do gap. Logo, você não vai ficar com um médio exatamente na retração e nem um preço médio exatamente no fechamento do gap, ok? Mas aqui a gente tem exatamente essa informação e o conceito também de bipolaridade, tema que eu também vou fazer para vocês aí nos próximos vídeos, tá? Então fiquem tranquilos que a gente também vai falar disso, que é basicamente o que era uma resistência aqui servir como suporte, tá bom? Legal, vamos limpar aqui o gráfico e vamos de novo para a parte prática. Nós já descobrimos que em relação a essa movimentação que a gente tinha aqui de alta, né, como a gente pôde definir no início, os possíveis níveis de correção. Essas retrações de 50 e de 618 foram respeitadas. A dúvida agora seria basicamente, uma vez que a gente está supondo que você está definindo isso antes de acontecer, para onde é que o mercado pode ir? Essa é a pergunta, correto? Então, a partir de agora, entra em prática a ferramenta de projeção, ok? Então, nós vamos partir do fundo anterior, que está sendo analisado, com um clique pressionado, levar o mouse até o topo, soltar o clique do mouse e arrastar até o fundo. A gente vai descobrir que, neste exemplo, a projeção de 100% estava a R$ 27,38. Porém, o mercado não conseguiu atingir isso no mesmo pregão, né? Encerrou-se o pregão sem atingir esse alvo, né? Exatamente aqui, né? O mercado encerra o dia aqui, ok? No dia seguinte, o mercado, por incrível que pareça, passa novamente por uma correção, para na região de médias e quando ele lança outra onda, ele vai até a projeção de 100%. E olha que interessante, se nós, de novo, traçarmos uma retração dessa movimentação que tem uma flecha apontando para cima em azul, agora nós vamos encontrar de novo o mercado parando nas retrações. Vamos checar essa informação? Mais uma vez, tá? Vamos lá. O movimento a ser analisado é exatamente esse, né? Olha onde o mercado para, tá, pessoal? Exatamente nas retrações. Nesse caso, ele não chega na retração de 68, né? Deixa eu limpar aqui o gráfico e traçar de novo com vocês, tá? Ó, ele chega exatamente na retração de 50%, crava ela, toma choque nela e volta a subir. E novamente ele lança um pivô de alta. E o mais interessante, nós vamos deixar de acreditar que a retração foi deste movimento aqui, quando o mercado não respeita as retrações do lado direito. O mercado não respeitou aqui, observem, ele cai reto. Essa movimentação, eu costumo chamar ela de onda 1, tá certo? Ou, em outras palavras, é só uma questão de nomenclatura, né, de movimento A. Então, vai ser ou onda 1 ou movimento A, tá certo? A nomenclatura correta seria um ABC, tá? Sempre que for para baixo, seria dessa forma. Aqui, a perna de teste topo, que seria um movimento de onda 2, ou só uma questão de nomenclatura onda B, e tudo que vier para baixo, se romper o fundo da onda 1, da onda A, vai ser em tese a onda 3 ou a onda B. Tema que eu também vou falar no próximo vídeo com vocês, explicando o conceito de reversão de tendência, ok? Bom, pessoal, eu queria frisar aqui e registrar com vocês que essa leitura ela serve para todos os tempos gráficos, para todos os ativos que possuem liquidez e que é possível fazer a análise gráfica de forma robusta, né? Ativos com baixo volume, com baixa liquidez, eles não respeitam muito os padrões gráficos porque vivem muito mais ao sabor do vento. Dependem de notícias, de fato relevante, etc., para em algum momento ganhar volume e liquidez, né, e a partir de então a análise passar a ser mais eficiente, mais eficaz. Então, serve para o dólar, serve para o índice. Eu quis pegar aqui um gráfico aleatório para que vocês possam entender aí o conceito. O conceito pode ser aplicado nos diversos ativos, nos diferentes tempos gráficos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal para
ser notificado nos próximos vídeos. Um grande abraço carinhoso do Kim a todos vocês. Muito obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima oportunidade.